Bom, pessoal, o caso que eu queria tratar hoje com vocês se refere a um trabalho que um pessoal da arqueologia fez de uma outra turma. E uma coisa de muito interesse lá dessa gente da arqueologia é a tal da Terra Preta de Índio, que eles abreviam, né? TPI. E então, essa aluna, foi uma aluna lá da arqueologia, ela, a partir de 3 referências, essas 3 aí que eu coloco, que eu deixo aqui nesse arquivo, que depois vai lá para o Google Classroom, a partir desses 3 artigos, ela toma esses dados. Na verdade, tem um monte de outros dados disponíveis. Para tratar hoje aqui com vocês, eu estou pegando essa relação aqui, tá bom? Vocês podem consultar esses trabalhos, estão todos disponíveis na internet. Então, o caso é o seguinte, tanto o fósforo quanto o fósforo biodisponível, a unidade deles aí é em miligrama por 100 gramas de solo. Então, é uma concentração. Veja, então tem fósforo no solo, tem fósforo, mas fósforo biodisponível, ou seja, aquele fósforo que as plantas podem aproveitar, não é todo fósforo. Então, principalmente o pessoal da agronomia tem muito interesse nisso. Então, veja, as referências é tudo o pessoal da Embrapa, tá? Então, o que aconteceu? O pessoal da Embrapa, estudando solos, fertilidade, essa coisa, acabam encontrando em sítios próximos a sítios arqueológicos o que eles chamam de terra preta de índio, né? Que é o quê? Um solo mais enriquecido, porque foi justamente ocupado por longo período de tempo pelo pessoal ancestral nosso aqui do Brasil. E eles acabaram enriquecendo esse solo, seja com fezes ou seja com fertilizantes naturais para sua própria agricultura, que ainda que rudimentar, de repente eles tinham técnicas aí de fertilização. Então, essa seria a introdução do trabalho, né? Então, contar toda essa história, fazer referência aos dados e explicar um pouco sobre terra preta de índio, tá bom? E de onde que veio esse interesse. Muito bem. Então, vamos para o desenvolvimento agora, não é isso? O que é? Desenvolvimento o quê? São os dados. Então, de repente, ela tinha interesse, essa menina, originalmente, ela era da arqueologia. Então, o intuito dela era compreender coisas arqueológicas, ou seja, ocupações paleolíticas lá dos nossos ancestrais aqui do Brasil. Mas ela acabou indo para uma área de fronteira, né? Junto com a agronomia. Então, uma área que tem interesse tanto do pessoal da arqueologia quanto da agronomia. E ela acabou achando dados puramente agronômicos. Se vocês entrarem, vocês vão ver esses 3 trabalhos aí, são essencialmente de agronomia, fertilidade de solo. Ainda que o trabalho... Veja, então, esse pessoal fez um trabalho com foco na agronomia, mas pessoal de outra área, com interesse ainda que um pouco diverso, aproveita esse tipo de dado e usa para fazer outras interpretações dele. Então, veja que incrível, né? A gente faz a coisa com um intuito, de repente, e isso depois assume a informação, pessoal. A informação, ela... Né, a gente produz uma informação, produz um conhecimento e depois a gente não tem controle sobre o que vão fazer com ele, não é verdade? Então, vamos lá, vamos ver que modelo que dá esse de fósforo e fósforo biodisponível. De maneira geral, eu estou vendo aqui que quanto mais fósforo no solo, mais fósforo biodisponível. Então, parece que ele tem uma relação aí que caminha junta, né? Quanto mais de um, mais do outro. X é o fósforo, então eu vou fazer fósforo biodisponível em função do fósforo no solo. Relação de fósforo, eixo X, fósforo. Qual que é a unidade? O5 por 100 gramas de solo. Sai fora isso aqui. Quanto de fósforo biodisponível há no solo em relação à concentração de fósforo. Veja aqui, ó.
O dado maior é 98,8 em Y, né? E ele está indo até 120. Para quê? Vamos botar só até 100. Só até 100. Aqui é tudo maior que 50, então por que eu começo no 50, né? Vamos começar no 50, né? Vamos começar no 50 aqui, ó. Aê! Ficou mais bonitinho, hein? E agora, pessoal? Vamos tentar uma linha aqui. Linear, né? Nosso caso de hoje está... Então, vamos escrever aqui na frente quem são esses caras aqui. F de X é o fósforo bio, tá? Fósforo bio é igual 0,3, 0,1. Então, 0,3 mesmo. Vezes X, fósforo, menos 18,27. Essa é a equação. Então, posso botar aqui. Então, eu estou vendo que a relação de fósforo biodisponível cresce com a concentração de fósforo. A que taxa? Derivada. Então, derivada do fósforo bio, a derivada, né, a taxa de variação do fósforo biodisponível em relação à de fósforo. É a derivada justamente desta equação aqui. Em relação ao fósforo. Então, veja, a derivada de uma equação linear tem uma constante que multiplica a nossa querida variável e um outro termo que subtrai no caso, né? Então, primeira coisa, esses que estão somando ou subtraindo, eu tenho que fazer derivadas separadamente. É legal que ele copia aqui já, então, na medida que ele copia, eu já reescrevo, né? Então, vai ficar a derivada disso aqui. Menos a derivada, certo? Ó, dessa constante dp. Essa primeira aí, pessoal, a primeira derivada, veja, ó, tem uma constante que multiplica a variável. Tem que tirar essa constante de dentro da coisa da nossa derivada, né? Então, esse 0,3, ele tem que sair daqui e ficar aqui fora. Então, tirei essa constante de dentro da derivada. E aqui, justamente, tem uma derivada de constante, tá vendo? Ó? Derivada de uma constante. Taxa de variação de uma coisa que não varia. Numericamente igual a zero. E agora, pessoal? Então, eu tenho 0,3, uma constante normal. dp. Então, taxa de variação de uma coisa em relação a ela mesma. Numericamente, a gente sabe que isso é igual a 1. 0,3 vezes 1, 0,3. Menos 0, 0,3. Essa é a derivada, pessoal. Vejo que, na verdade, tem um jeito muito fácil de saber a taxa de variação de um modelo linear, pessoal. Veja aqui. Vamos voltar aqui à equação. Está vendo aqui, ó, nossa equação original? 0,3p menos 18,27. Veja quem que é a derivada. É justamente esse termo que multiplica a variável. Está vendo? Ó? Se essa equação é do tipo y é igual a x mais b, veja que, no fundo, a derivada, ela é o a da equação. Estão vendo aí? Ela é o a da equação. Então, eu posso dizer que, para um modelo linear, a derivada, né, de y dx, ela é igual ao a da equação. E que também é igual a tangente de um ângulo alfa aí. Quem que é esse tangente de alfa, pessoal? Já ouviram falar nisso? É a inclinação da reta. Isso aqui é igual à inclinação da reta. A inclinação disso aqui, ó, é exatamente a taxa de variação do fenômeno. É exatamente a derivada.
E eu posso fazer, como que eu posso obter a inclinação dessa reta? Observando o A da equação, fazendo a derivada, né? Que daí é o A da equação, ou fazendo a tangente do ângulo. Então, isso forma um triângulo aqui, ó, com um cateto em Y e outro cateto em X. E a reta, o modelo é a nossa hipotenusa. Então, a tangente seria o quê? A tangente desse ângulo aqui, ó, é exatamente a inclinação da reta. Então, vai ser cateto oposto, que é justamente o fósforo biodisponível, dividido pelo fósforo total. Então, essa é a inclinação da reta. Eu posso fazer por meios trigonométricos, ou pela derivada, ou simplesmente observando o A da equação. Integral. Integral seria a área embaixo dessa curva aqui, ou seja, tipo a somatória de fósforo biodisponível ao longo do fósforo. Também não vejo aplicação nenhuma para isso, mas eu posso colocar integral aí. De quem? Da equação. Né? Em relação aí ao fósforo. Então, vou fazer uma integral indefinida, já que não existe aplicação para isso. Não existe referência física para o que nós vamos calcular, tá? Então, não faz sentido eu fazer uma integral definida disso aqui. Fazer só indefinida. Mesma coisa, tem dois termos, eu tenho que separar, fazer a integral de cada um deles. Então, vai ser a integral de 0,3p dp, né, menos a integral de 18,27 dp. Muito bem. Eu copio de cima, sempre copio de cima e colo embaixo e eu continuo editando, né? Mais fácil. Olha aqui, pessoal. Uma constante multiplicando a variável dentro da integral. Mesma coisa, tem que tirar ela fora. Então, fica 0,3 que multiplica a integral de P, dP, menos essa integral da constante, dP. Agora nós vamos para a integração. Como é que é a integração? Esses dois casos aí vão cair na regra da potência. Então, vamos abrir o Google Sala de Aula para pegar a tabelinha. Uma é fundamentos, atividades, material de consulta. Vamos procurando lá. Lá embaixo tem as tabelas. Olha aqui. Então, vou logo nas de integral. Vamos nessa aqui completa, né? Derivada integral. Então, olha aqui, pessoal. É essa regrinha que nós vamos usar, ó. A integral de 1u elevado a uma potência n, pô, mas não tem ninguém elevado a potência nenhuma, não é isso que vocês vão dizer? Tudo bem, mas a que potência está elevado esse p aqui? Essa variável está elevada a que potência? Potência 1, na verdade, a potência 1. Então, a gente vai usar essa regrinha aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou adicionar mais 1 a essa potência. Então, ele está a potência 1, eu vou adicionar mais 1. Vai ficar o quê? 2. E o que der lá em cima, pessoal, eu baixo dividindo aqui, ó, tá vendo? E o outro caso é desse aqui, ó, integral de du vai ficar só u. É que eu esqueci de tirar isso é uma constante, isso tem que sair da integral, né? Meu Deus! Então, isso aqui vai sair da integral. Agora sim. Tudo bem, viram aí, pessoal? Eu tinha deixado no segundo caso a constante dentro da integral. Está errado, tem que tirar a constante da integral. E ele vai cair nessa regrinha de integral de dp, como a gente viu aqui. Né? Essa primeira regrinha de integral. Integral de du, ou de dp, enfim, integral dessa variável aí. Então, vamos lá. A gente viu que daí fica só a variável. Então, vai ficar 0,3 vezes P elevado a 1 mais 1 elevado a 2, elevado ao quadrado. Pegou o P. E o que acontece? O que deu lá em cima cai dividindo. Dividido por 2. P ao quadrado sobre 2.
menos 18,27 vezes quem? Integral de dp, a gente viu lá que fica p. Isso é uma integral indefinida, então mais uma constante. Bom, então essa é a forma integral para este fenômeno. Ah, mas tem um outro caso também. Não é só isso. Existe uma relação de produção de matéria seca para cultivo de arroz. Isso também está lá num daqueles artigos lá, não lembro mais em qual deles. Veja, para cada tipo de solo, então latossolo, argissolo, neossolo e a nossa querida terra preta de índio. Então existe uma relação assim, ao longo do tempo, a produção de arroz ela diminui, tá vendo? Ó? Então, primeiro ano, né? Primeira colheita, segunda colheita, terceira colheita, uma colheita por ano, tá? Então, ao longo do tempo, quanto que eles vão colhendo de arroz? Só que aqui eu cometi o maior crime da humanidade, que foi não ter colocado as unidades. Isso aqui deve ser toneladas por hectare, uma coisa assim, tá? Então, isso vai, veja como vai baixando ao longo do tempo, para todos os tipos de solo, tá vendo? Ó? Olha o neossolo, tem uma alta produtividade no começo, mas ela baixa também, e a terra preta de índio também, a mesma coisa, tá? Então, o que acontece? É aquele famoso fenômeno de o solo vai ficando desgastado, como o pessoal diz, né? E aí tem as técnicas para fertilização, rodízio de cultura, tem 1000 técnicas para fertilização de solo. O caso é que se a gente planta a mesma cultura ano após ano, o solo vai ficando fraco, como os antigos falavam, né? Vai ficando vai perdendo justamente aqueles nutrientes que obviamente, essa cultura vai puxando, né? Então, pessoal, eu posso fazer um modelo matemático e observar esse comportamento, tá? Eu posso fazer isso para os 4 tipos de solos que tenho aqui. Porque eu tenho 2 variáveis numéricas, o tempo e a produção de arroz, né? Para 4 diferentes tipos de solos. Então, vamos ver como eles se comportam. Agora, a série de dados ela não está mais em coluna, tá vendo? Ela está em linha, ó. Para o latossolo é na linha que está o dado, tá vendo? Ó? Os outros eram em colunas, né? Esse agora são em linhas, então eu tenho que colocar esse aqui. Primeira linha como rótulo. Não, primeira coluna como rótulo. Não, é primeira coluna como rótulo, exatamente, ó. Então tá certo. Vamos lá. Olha aquele que ele já me deu, latossolo, tal, e cada um deles tem os seus X e Y aí. A gente pode ver se está certo. Para terra preta, vamos ver. X, tá certo, é o ano. E Y, quem que é Y? Tá certo, ó, tá vendo? Ó? É a produção dela em arroz ao longo do tempo. Beleza? Título. Produção de arroz para vários tipos de solo. Eixo X, tempo, em ano. Eixo Y, produção de arroz, em tonelada por hectare. Então, eu tenho aqui, ó, neossolo, amarelinho. Verdinho, terra preta. Azul, latossolo. Vermelhinho, quase tampado, né? Argissolo. Então, eu estou querendo saber o que acontece com a terra preta. Então, eu venho aqui, vamos inserir uma linha de tendência na terra preta. Vou tentar essa geométrica aqui, vamos ver o que vai dar. Ó, deu um R quadrado 0,85. Não está ruim, não. Vamos tentar uma linear?
R quadrado 0,97. Ah, fez mais sentido, hein, pessoal? Olha aí. Tá vendo? Além do R quadrado, qual outra diferença de um modelo geométrico para esse linear? Esse querido modelo geométrico aqui, pessoal, está dizendo o seguinte, olha, está perdendo fertilidade ao longo do tempo? Sim, está produzindo menos ao longo do tempo. Mas a tendência é estabilizar. Está vendo aqui, ó? Ele mostra uma tendência à estabilização. Está um pouco ruim isso aqui. Vamos ver se eu aumento isso aqui. Eu quero de 1 a 3. É só o que está mesmo. Percebem, gente, como essa geométrica, essa equação de potência, que é decrescente, né? Está decaindo aí. Mas veja como ela vai diminuindo, mas a tendência dela é de não ultrapassar um patamar, percebe? Ela vai caindo aqui, ó. Ela vai caindo e tem um patamar que ela, de repente, nunca vai atingir. Ela vai ficar cada vez mais próximo, mas nunca vai atingir. Então, uma tendência de estabilização. Será que é isso mesmo? Né? Parece que não, porque a Terra vai ficando impraticável, ela vai ficando imprópria mesmo para a cultura. Né? Então, além do R quadrado, é o próprio comportamento do ambiente que não é assim. A coisa tende, vamos dizer assim, esse modelo linear, ele pressupõe que está tendendo a um esgotamento mesmo. Que eu acho que é mais fidedigno com que as coisas são na natureza, tá? Então, o que eu tenho aí? Produção de arroz. É o Y. Menos 0,565 vezes X, o que é o X? O tempo, mais 2,75, tá? Isso para a terra preta, então vou pintar de verde. Pronto, pintei de verde. Já sei que isso é para a terra preta. Tudo bem? Então, agora eu tenho um modelo matemático da fertilidade ao longo do tempo para arroz, pelo menos para arroz, na nossa querida terra preta. Como que isso varia ao longo do tempo? Derivada. É a taxa de variação da produção de arroz em função do tempo. Quem que é isso? É a derivada justamente dessa equação ao longo do tempo. Então tá, pessoal, olha aqui, ó. Dois termos que se somam. Vou fazer duas derivadinhas aí. Sempre eu copio aqui, que adianta o meu serviço, tá? E eu gosto de editar aqui em cima também, estão vendo aqui, ó? Eu não gosto de editar lá embaixo, eu gosto de editar aqui em cima. É mania minha, tá, pessoal? Vocês fazem o jeito que vocês acharem mais fácil aí. Mas, então, V. E agora, o que vai acontecer? Eu tenho uma constante que multiplica esta variável aqui. Então, tem que pegar essa constante e tirar fora da derivada. Pessoal, tinha que estar fazendo tudo isso mesmo? Eu já não vi que uma equação linear, a taxa de variação é a tangente do ângulo, que significa a inclinação da reta, e que é o A da equação. Então, por que eu estou sofrendo aqui, hein? É só pegar aqui menos 565. Essa é a taxa de variação. Então, nós estamos fazendo aqui, tudo bem. Fazendo direto aqui, ó. dt, pessoal. Taxa de variação de uma coisa em relação a ela mesma. Numericamente, 1. Taxa de variação de uma coisa que não varia. Numericamente, 0. Quem sobrou? Menos 0,565 vezes 1, mais 0. Então, é ela mesmo. Não tem segredo nenhum. Só sobrou essa constante aqui. Então, essa, a taxa de variação da produção de arroz numa terra preta de índio, ao longo do tempo, é uma coisa decrescente. Vejam aí, pessoal, o valor dessa derivada.
decrescente ao longo do tempo. Quanto? Mais de meia tonelada por ano. Então, vai chegar um momento que isso fica antieconômico. O custo de você plantar e tal não vai dar produção, não vai alcançar a produção da terra para aquele ano. Aí você pode até calcular, o pessoal da agronomia faz isso. Então, quanto tempo a gente consegue plantar sem ter que tratar a terra? Ah, tantos anos. O cara faz uma previsão, entendeu? Eles fazem uma previsão de cultura. Por isso que eles fazem esse tipo de teste. Muito bem, pessoal. E a integral? Olha, a integral é a área aqui embaixo. Tá? Quem que é a área aqui embaixo? Seria a produção total de arroz ao longo do tempo. Ah, agora faz sentido. Produção total de arroz, cara. Ah, então deixa eu ver. Quanto que eu vou conseguir colher de arroz nesse tempo todo? Integral. Bom, tenho dois termos aqui que se somam. Mesma coisa, vou separar esses dois termos, tá? Tá bom? Separei os dois termos. Tenho constante no primeiro termo, tenho constante no segundo termo. Todo mundo para fora. Constantes fora. Quem sobrou? Mesmo caso anterior, a gente já viu. Integral de t dt mais integral de dt. Integral de dt a gente já sabe que dá t. E integral de t dt é a regra da potência. Oh, mas esqueci uma coisa, pessoal. Estou fazendo integral indefinida. E neste caso, não. Neste caso, a integral ela é definida. Entre o ano... Aqui no gráfico eu estou vendo ano 1 e ano 3. Tá? Então, eu tenho a produção no primeiro ano e a produção no terceiro ano. Então, eu tenho que fazer a integral entre 1 e 3, não é isso? Perdão, pessoal. Vamos lá. Então, aqui eu tenho que fazer a integral entre 1 e 3. Tá? Então, isso aqui eu coloco lá no comecinho. Integral entre 1 e 3. Integral entre 1 e 3. Estou colocando mais ou menos aqui, tudo bem, gente? Tá. Vamos lá. Então, como é que vai ficar essa integral aí? Menos, vou copiar isso aqui. Então, vamos lá. A integral de t dt é aquela regrinha da potência. Tem uma potência 1, eu vou somar mais 1, e o que der cai dividindo. 1 mais 1, 2. Então, vai ficar t quadrado sobre 2. E a barrinha que é o nosso... são os nossos limites de integração, entre 1 e 3. Mais 2 vezes 2,75, t. Não é isso? Entre 1 e 3, que são os nossos limites de integração. Então, vamos lá, pessoal. Vamos jogar agora. A gente joga o 3 aqui dentro e depois joga o 1 aqui dentro também, subtraindo, tá? Então, vai ficar menos 0,565 vezes t ao quadrado. Quem que é t? Joga quem? Joga o 3. 3 ao quadrado sobre 2, menos 1 ao quadrado sobre 2. E depois, mais 2,75, o quê? Eu vou jogar 3 menos 1. Então, agora é fazer conta, né, pessoal? Vamos lá. Deixa eu apelar para a calculadora. Lembrando que tudo isso aqui se refere à terra preta. Eu posso conferir isso aí justamente calculando a área deste trapézio, né? Isso aqui, ó, base maior, base menor, altura, calcular a área do trapézio. Só que lembra que daí eu tenho que encontrar quanto que o modelo vale aqui em 1 e quanto que o modelo vale em 3, tá bom? Então, aí daria exatamente igual. Se a gente quiser pegar aproximadamente igual, a gente pode pegar justamente os valores da produção, tá? A gente pode pegar 2,14 e 1,01. 2,14 e 1,01. Então, isso aqui tem que ser numericamente igual a essa área aqui, ó. 2,14 mais 1,01, que é base maior mais base menor, não é isso? Ó? Vezes a altura. A altura é quanto?
3 menos 1, que é 2. Dividido por 2. Ih, já vi que deu errado. Vai dar 3 e pouco. Essa área aqui, ó. 3,15. 3,15. Tá tudo certo essa conta que eu fiz. A única coisa que é o seguinte, esse termo é negativo. Eita, é 2,26, é negativo, meu Deus do céu. Olha aí, pô. Ah, meu Deus, ele fez a conta. 5,5 menos 2,26. 3,24. Ah, agora sim, né? 3,24. Veja, 3,24 é o que eu achei no modelo. 3,15 é o que eu achei com os dados. Em verdinho que eu achei com o modelo. Veja que o modelo está superestimando a cultura, hein? E em pretinho que eu achei de maneira trigonométrica com os dados. É um trapézio. Tá vendo a importância de conferir? Sempre tem um errinho, pessoal. Confiram sempre. Então, a tabela, derivada integral, o gráfico, a equação, tudo isso é o desenvolvimento. Conclusões, uma conclusão é exatamente o resultado, os resultados são as próprias conclusões. Veja, a integral me forneceu uma estimativa da produção total de arroz ao longo do tempo. A derivada me ofereceu uma taxa de decréscimo da produção de arroz. Com que taxa a produção de arroz decresce anualmente? Estão vendo? E aqui, para este caso, a integral não tem significado físico, mas a derivada, sim, uma relação de fósforo biodisponível em termos do fósforo total. Então, por exemplo, em outros casos, em outras terras pretas de índio, eu posso simplesmente encontrando, sabendo o fósforo total, ter uma ideia do fósforo biodisponível. Percebe, pessoal? Para isso que servem esses modelos. Ah, mas uma terra preta é diferente da outra. Sim, mas pelo menos eu tenho uma estimativa, é melhor do que não ter nada. Tá vendo? É um conhecimento válido. Ainda que não seja a verdade. A verdade é difícil, né, pessoal? Mas é uma informação, é um conhecimento válido.